terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais é incentivado pela Lei Aldir Blanc no município de Recife 2020. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo este terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais, onde iremos debater com vários profissionais sobre temas como a questão da educação patrimonial, o patrimônio cultural, histórico, religioso, a questão dos direitos culturais, a importância do nosso patrimônio imaterial do estado de Pernambuco, assim como nós vamos também trabalhar a questão da visitação ao patrimônio da cidade do Recife. Teremos também a oportunidade de termos apresentações culturais. Então será um momento bastante interessante para vocês poderem conhecer um pouco mais do patrimônio da cidade do Recife e dos artistas e profissionais que trabalham com esse tema. Sejam todos bem-vindos. Convidamos vocês para assistir no terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais a palestra Visitação ao Patrimônio da Cidade do Recife, Desafios, Perspectivas, com a palestrante Dora Dimestein. Então, a gente vai começar aqui conversando sobre a visitação do patrimônio da cidade do Recife, que faz parte do terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a ACP. O que é a ACP? A Associação Comercial de Pernambuco. Ele é um prédio que está localizado no Marco Zero, tem 182 anos de atividade, gente. E só nesse prédio, que ele está atualmente no Marco Zero, ele está há 110 anos. Então, o que a gente vai conversar sobre ele? Uma ação que aconteceu internamente, que as pessoas não conhecem e que deveriam ir lá visitar. Esse prédio tem 20 vitrais franceses, altamente bem decorados, coloridos, mas que estavam num processo de degradação terrível. Então nós conseguimos um projeto para restaurar 13 vitrais. Eles adornam o edifício de uma forma interna e não externa, então por isso que é interessante vocês entrarem para conhecerem, porque não vão ver do lado de fora, né? E eles representam o comércio praticado naquela época do século XVIII, do século XIX. Quais são? Seria o transporte do café, da borracha, o algodão, o cacau, o coqueiro, a palmeira, a bananeira. Eles faziam homenagem também à via férrea, à fiação, à preparação do cacau, à usina do açúcar e muitos outros temas que eram abordados no dia a dia do trabalho deles, né? Então, a partir daí, esse projeto de restauro surgiu com a necessidade de preservar esses painéis, esses vitrais que estavam caindo algumas peças pelo sobrepeso da própria estrutura e pela má colocação deles naquele espaço, porque eles precisavam ter uma amarração interna, uma amarração por trás e entre os vitrais para que essas pecinhas ficassem bem colocadas. Esse é o prédio da ACP, que fica exatamente no Marco Zero. Ele é um prédio isolado, ele tem 4 fachadas, ele não tem vizinhos, né? Então tudo dele é muito imponente, desde a fachada até o seu interior. Então eu trouxe para vocês algumas fotos dos trabalhos que foram feitos desse processo de restauro. Como é um processo muito delicado, né? Tem que ser retirado o vitral, tem que ser colocado numa bancada, ele precisa ser separado vitral por vitral. Numa última restauração que foi feita, descobriu-se que foram colocados, em vez de vidros coloridos, peças de plástico.
Então isso daí danificou também a originalidade de todas as peças, e tudo isso foi feito com uma equipe muito especializada da empresa Saraçá, que tem um escritório em Recife, tinha uma sede aqui no Recife. Então é um trabalho de dedicação. Todas as peças foram redesenhadas, essas são as bancadas que eles trabalharam, tudo isso foi montado dentro da ACP, lá em cima no terceiro andar, eles disponibilizaram uma sala para nosso trabalho, nós fizemos a produção executiva, e essa é uma das arquitetas trabalhando na desmontagem das peças. Se a gente ampliar isso aqui, a gente vai ver que o que ela está tirando depois virou um farelo, e a gente teve que recolocar tudo de novo. Então são trabalhos que foram identificados as suas falhas por essas barrigas que a gente encontra nessa foto desse vitral. Ele deveria estar plano e ele aí tem uma barriga, então ele mostra que está tendo uma sobrecarga e um dano muito grande. Então todo esse processo de limpeza, de pecinha por pecinha, resultou exatamente nesses painéis devidamente restaurados, recuperados e que estão abertos à visitação pública, exatamente dentro de uma área de preservação muito importante que é o Marco Zero da cidade do Recife. Outro item que eu gostaria de trazer para vocês aqui é sobre o Gabinete Português de Leitura. Eu aqui vou fazer um pequeno parênteses, que eu não vou falar aqui sobre os bens patrimoniais que existem edificados na cidade do Recife, que todo mundo conhece. Eu trouxe exatamente curiosidades que vocês não conhecem para que vocês possam despertar o interesse para ir lá e visitar. O Gabinete Português de Leitura, ele detém uma biblioteca com mais de 70 mil exemplares de livros traduzidos ou em português de Portugal e português brasileiro. E ele serve de intercâmbio entre as duas nações. Ele está localizado na Rua do Imperador Pedro II, no bairro de Santo Antônio. Ele tem 170 anos de atividade ininterrupta, gente. E não é só um local onde tem uma biblioteca tão vasta como essa. Ela tem um acervo de documentação maravilhosa, ela tem local para realização, tem um auditório para realização de palestras e eventos voltados para a área literária, para apresentações culturais, e este é o grande e imponente Gabinete Português de Leitura, localizado no bairro de Santo Antônio. Então o que a gente tem aqui? Uma biblioteca composta, essa é uma parte dela, viu gente? Não dá para a gente tirar uma foto e mostrar tudo. É uma parte da biblioteca que tem umas mesas que as pessoas podem fazer consulta, inclusive eles estão com projetos de restauro de alguns livros antigos e de disponibilizar de forma digitalizada alguns livros para consulta. Vem muito pesquisador aqui trabalhar aqui. Essa é uma das salas de reunião e, para não perder a tradição, eles também têm um lindo vitral no seu teto, que é exatamente nessa sala enorme que consta toda a biblioteca e o acervo bibliográfico deles. Como eu falei antes, eles não são só um local de acervo de livros como biblioteca. O espaço comemora atividades culturais, como danças e músicas e palestras da sociedade portuguesa, em comum acordo com a sociedade brasileira pernambucana, onde as palestras acontecem ou as apresentações acontecem dentro do auditório ou até mesmo no local da biblioteca. E esses são alguns dos eventos de lançamento de livros, gente, que já aconteceram lá. Não só livros de autores portugueses, brasileiros, como de qualquer autor que tenha interesse em divulgar o seu trabalho dentro da biblioteca do Gabinete Português de Leitura. Eu gostaria agora de apresentar para vocês um equipamento que vocês devem conhecer muito bem, de ouvir falar. Não sei se vocês já adentraram nesse espaço maravilhoso, o Museu do Cais do Sertão, ou como as pessoas chamam, o Centro Cultural Cais do Sertão. Ele está localizado no Armazém 10,
no Recife Antigo, na rua Alfredo Lisboa, sem número, e a inauguração dele foi em 2014. Então ele é um bebê, ele tem 7 anos só de atividades, né? Mas ele é um museu interativo, é um local de convivência, de diversão, absorção de conhecimento e repasse de informações. Né? Então as pessoas que conseguem visitar saem de lá maravilhadas com a experiência, porque ele abriga e reverencia também a obra de Luiz Gonzaga e o sertão de Pernambuco. Então ele faz toda uma trajetória através do Rio São Francisco, que a gente vai começar a passear por ele agora aqui. Essa é uma visão dele por fora, visto exatamente do lado do rio, e não do lado da rua Alfredo Lisboa. A imponência que esse edifício, essa edificação representa. Logo de entrada a gente tem uma vitrine maravilhosa, com todas as vestimentas e alguns instrumentos de Luiz Gonzaga. Todos eles foram restaurados, requalificados, e representa as várias fases da vida dele na música pernambucana. Esse é a entrada, né, que ele tem um sistema de iluminação maravilhoso. E aqui são os espaços, e eu vou abrir todas as fotos para vocês entenderem por que eu estou abrindo todas as fotos. São momentos onde Luiz Gonzaga viveu, passeou, trabalhou, conviveu, e seguindo o caminho, não sei se vocês estão podendo perceber, um desnível no próprio chão. Essa é uma identificação da trajetória do Rio São Francisco. Então as pessoas ficam maravilhadas quando conseguem entrar nesse ambiente de interatividade, onde você tem até fones de ouvido para escutar as músicas que foram gravadas por Luiz Gonzaga. Você tem pequenos vídeos e slides que mostram a trajetória musical dele ao longo da vida, né? Trabalhando com todo esse processo, e como é que ele atravessou o Rio São Francisco e chegou do sertão ao cais. Né? Então, como é que ele veio de uma terra tão árida, tão difícil, e conseguiu o sucesso que ele conseguiu alcançar. Então toda essa homenagem feita a ele por meio desse museu interativo, ele provoca nas pessoas um sentimento de estar vivenciando aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento ali dentro. Então às vezes as pessoas veem aquele paredão do lado de fora e não dão a devida atenção do que tem lá dentro. Então venha visitar, venha conhecer, porque Recife tem muito a ensinar, gente. Outro equipamento cultural de um grande valor, além de histórico, de dinâmica na cidade do Recife, é o Forte das 5 Pontas. E é onde está instalado o museu da cidade do Recife. Então, ele fica na Praça das 5 Pontas, também sem número, no bairro de São José. Foi erguido em 1630 pelos holandeses, e depois de algumas lutas e brigas, porque ele era de taipa, ele não era do jeito que ele é hoje, ele foi transformado, ele foi restaurado. Ele realiza exposições, oficinas, seminários, ação de educação patrimonial, restauro de documentos em livros, encadernação, e ele tem várias atividades, onde essas atividades são exercidas de forma gratuita para a população. Basta apenas agendamento. Então, ele foi instalado, o Museu da Cidade do Recife foi instalado lá no Forte das 5 Pontas em 1982, que na realidade tem o nome de Forte de Santiago das 5 Pontas. Quem se interessar, a história é linda, né? Está disponível nas mídias sociais e até no site do Museu da Cidade do Recife. E eu vou falar para vocês aqui que ele é composto de 4 tipos de acervo. Ele tem o maior acervo cartográfico da cidade do Recife, composto por 1.898 peças.
que inclui mapa, projetos urbanísticos, modificação da cidade, interação das pessoas com a cidade e a evolução dela, da cidade, através dos tempos. Né? Isso pode ser consultado. O outro acervo é o de fotografias, que ele tem mais de 250 mil imagens. Muitas delas são em slides, são em vidros, são em negativos flexíveis, podem ser consultados e uma grande gama de pesquisadores buscam o museu para esse tipo de informação no sentido de até fazer seus trabalhos acadêmicos. Né? Outro tipo de acervo é o acervo de arqueologia e de objetos tridimensionais. Arqueologia, você sabe, são objetos que são encontrados abaixo do nível do solo, né? E ele é formado por 9.875 itens. A gente não pode dizer peças, são itens. Por quê? Eles foram resultado de escavações no próprio local, quando houve as grandes batalhas e depois o restauro, e de outras localidades. Ele é depositário desse acervo, como guarda, já que ele tem um local adequado para ser guardado e os outros locais não têm. Então serve também de pesquisa. Dentre alguns desses objetos a gente encontra azulejo, cachimbos do século XVII, cerâmica, material de igreja, dos martírios, vidraçaria e muitas moedas, né? E um acervo maravilhoso de ser pesquisado, quem gosta e quem se interessa por essa área de arqueologia. O outro grande acervo do museu são de livros e periódicos. Periódicos são antigos jornais, né? E eles contam com 2.126 títulos desses materiais que abrangem a temática de arquitetura, história, cultura, artes e uma série de outros temas, né? Que estão disponíveis para consulta. O local, não sei se vocês conhecem, mas é lindo, né? Ele permite o lançamento de livros, tanto no seu auditório como no seu pátio externo. Locais para exposição, ele tem 2 salas enormes para exposições, né? E outros eventos, todos eles voltados para a área de cultura. Para quem se interessar em fazer uma pesquisa no museu, como nós estamos num período bem diferente do nosso normal, precisa agendar pelo telefone. Eu vou deixar aqui no material para vocês o telefone do agendamento, e ele funciona de terça a sexta, de 9 às 16 horas. Esse é um horário excepcional, inclusive sábados e domingos. Eu não sei se vocês viram, mas o Galo da Madrugada fez uma linda homenagem ao Carnaval do Recife, que foi transmitido por uma TV aqui no Recife, e a gravação de todo esse programa foi feito no Museu da Cidade do Recife, no pátio externo. Então são coisas que a gente tem que valorizar. Eu trago para vocês aqui uma foto do Forte das 5 Pontas, vista de cima. Vocês vão observar, poxa vida, tem 4 pontas, por que é Forte das 5 Pontas? Então existe uma história, houve uma grande guerra, né, onde um dos baluartes foi destruído completamente, e quando ele foi restaurado, ficou com 4 pontas somente. Mas ele até hoje é conhecido como Forte das 5 Pontas. Essa é a vista dele externa, de quem entra, que é o Museu da Cidade do Recife, e aqui é o seu pátio interno com as palmeiras maravilhosas, né, onde acontecem muitas coisas interessantes. Tem muitas salas, ainda tem um túnel de fuga, gente, que foi onde Frei Caneca se escondeu durante um bom tempo, na época, para fugir da perseguição, mas infelizmente acabou sendo preso e morto. Então eu queria deixar para vocês aqui algumas ações interativas, como exposições que acontecem lá. Tem a de Frei Caneca, teve uma oficina recentemente de máscaras, todas elas de forma gratuita, e ele participou também de uma exposição 5 Pontas que celebra a indicação do Forte a patrimônio da Unesco. E também há uma exposição do Zeppelin, que quando passou aqui pela cidade do Recife.
Aqui acontecem mais algumas exposições que algumas são permanentes, outras são temporárias. E dizer a vocês todos muito obrigado pela atenção, deixar meus contatos caso haja interesse. E muito obrigado, Ana Patrícia, por estar aqui mais um ano participando desse fórum. Obrigado.